No vídeo de hoje eu separei 3 fundos imobiliários do tipo tijolo que ainda são boas opções de investimento e estão baratos para investir ainda no ano de 2023. Se você quer saber um pouco mais a respeito desses 3 fundos imobiliários, já peço que você fica comigo até o final desse vídeo, pois eu vou, além de te explicar e te mostrar sobre esses fundos imobiliários, gosto também de compartilhar com vocês um pouco mais a respeito do porquê, principalmente esses fundos imobiliários podem ser boas opções de investimento para 2023 e até mesmo para 2024. Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Os fundos imobiliários, especificamente fundos imobiliários do tipo tijolo, tiveram um desempenho um pouco desfavorável em relação às taxas de juros, o que é normal. E isso eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês o porquê que eu digo isso. Fundos imobiliários, por exemplo, há 2 anos atrás, na época de pandemia, 2020-21, tiveram um péssimo desempenho. Fundos de shoppings, fundos de investimentos que possuem o objetivo de comprar ou construir imóveis para alocação daquele espaço físico foram os que mais sofreram, mas já buscam a recuperação, e desde o momento em que a pandemia cessou até os dias de hoje, esses fundos imobiliários vêm trazendo um bom desempenho e vêm se reerguendo novamente, e a tendência é que lá na frente eles passem novamente a ter melhores resultados ainda, se levando em consideração as taxas de juros que tendem a cair nos próximos 24 meses. Claro, isso aí é algo histórico, né? E para ficar mais fácil de nós podermos entender um pouco melhor a respeito disso, eu vou mostrar para vocês a partir de agora um pequeno comparativo entre a nossa taxa Selic, que é a taxa de juros ali que, querendo ou não, ela predomina e ela define o caminho das outras taxas de juros, como por exemplo taxa de financiamento, taxas de empréstimo. Provavelmente você já deve ter escutado muito falar sobre a taxa Selic nos jornais, até porque é um assunto bem comentado a todo momento na televisão, principalmente porque ela diz muito a respeito do que esperar para o futuro, para a nossa economia, para a própria inflação, para os preços dos produtos, dos bens de consumo que nós precisamos colocar na nossa mesa todo santo dia. Mas essas taxas de juros também tem muito mais a dizer, além do que em si comprar ou deixar de comprar, ou até mesmo de pegar emprestado, no caso do próprio dinheiro, mas também de como podemos melhorar e analisar melhor também a questão de investimentos, pegar e pensar nas melhores possibilidades para investimento, quais os melhores fundos imobiliários e o porquê que esses fundos imobiliários, mesmo que agora pagando pouco, não pagando tão alto quanto a própria inflação ou a taxa Selic, podem ser, no médio e longo prazo, terem um desempenho muito superior. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é um pouco do comparativo de duas taxas de juros, não bem uma taxa de juros. Uma é o IFIX, que é o índice aí que mede o desempenho dos fundos imobiliários, e a outra é a taxa Selic, um histórico aí de todos os anos desde 2011 até 2022. Nota-se que em alguns momentos a taxa Selic predominou. Aqui ela veio em uma queda do ano de 2010 para 2011. Ela e o IFIX basicamente ficaram aqui no mesmo mano a mano, né? No 0 a 0. Tanto o IFIX quanto a taxa Selic tinham o mesmo retorno. Porém, de 2012 até os anos de 2015 e 2016, que foram momentos que a taxa Selic estiveram estratosfericamente alta também, que foi na época do impeachment da Dilma, enfim, teve toda aquela questão que o país viveu, né, nos anos entre 2015 e 2017. Então foi a época em que a nossa taxa Selic também esteve acima, né, até mesmo do que ela está hoje, de 13,75. Enfim, a taxa Selic já esteve acima disso, na casa dos 14% ao ano. E aí, nota-se que o IFIX, né, os fundos imobiliários, estiveram muito mais abaixo em questão de desempenho. Normalmente, a partir do momento que a taxa, a partir dos anos de 2016, 2017, começou a descer, a cair novamente, o IFIX começou a subir e superar a própria taxa Selic. Então, em momentos em que, por exemplo, aqui em 2020, onde nós temos a Selic baixando, depois ela disparou entre 20 e 21 no pico da pandemia, chegando aos 13,75 que nós temos aí até o momento, o índice, o IFIX, teve um desempenho, um dos melhores desempenhos, e ele está buscando novamente esse mesmo desempenho aqui, que ele teve lá nos anos 2020, mesmo com a pandemia causando uma queda nos mercados em gerais. Isso aconteceu e, consequentemente, o mercado se recuperou com o tempo. E isso acontece diversas vezes, né? Historicamente, toda vez que a taxa Selic estiver alta, o índice, o IFIX,
que compõe todos os fundos imobiliários, não só de tijolo, mas enfim, todos os segmentos, teve um desempenho um pouco menor, inferior. Em momentos da taxa de juros em baixa, o IFIX teve um desempenho muito superior à própria taxa Selic. Se nós olharmos para o nosso cenário hoje, basicamente vai ser algo próximo disso aqui. Taxa Selic alta, fundos imobiliários em geral com desempenho um pouco inferior a essa taxa Selic. Porém, a expectativa, o que se espera até 2024 é que essa taxa Selic volte a fazer esse mesmo movimento de queda. Consequentemente, o IFIX vai continuar vencendo essa mesma taxa de juros. Outra coisa que é importante lembrar, taxa Selic alta é sinônimo de taxa de juros também para as outras coisas, como por exemplo crédito. Isso dificulta a vida principalmente do varejo e outras áreas aí da economia. Então sempre que a taxa Selic estiver alta, é um alto custo de crédito, tanto para a pessoa jurídica, pessoa física, enfim, para o próprio consumidor também. Se a taxa de juros cair, consequentemente, vai haver um aquecimento na economia e, querendo ou não, isso também influencia diretamente aqui nos fundos imobiliários. Mas na visão do investidor é um pouco além disso, porque, por exemplo, se a taxa Selic está alta, isso quer dizer que todos os investimentos atrelados a essa taxa de juros, principalmente renda fixa, têm um bom retorno. Um exemplo disso é o próprio Tesouro Selic. E, consequentemente, se essa taxa de juros cai e os fundos imobiliários começam a se tornar mais atrativos, todas aquelas pessoas, os investidores que têm dinheiro em renda fixa, vão começar a transferir o dinheiro para a renda variável. E isso já está acontecendo. De uns 3 meses até o momento, o índice aí, tanto na Bolsa de Valores, que conta com o IFIX, enfim, todos os índices compostos ali dentro da própria Bovespa, vem tendo um movimento de alta, inclusive batendo um pico histórico novamente, o que só tinha acontecido há quase um ano atrás. Isso mostra que ela está buscando novamente os pontos mais altos ali na questão de valorização nos últimos meses. Consequentemente, quanto mais a taxa de juros ou a expectativa for positiva em relação aos juros, taxa Selic cair, a economia vai tomar um fôlego. Consequentemente, as ações, fundos imobiliários vão continuar em disparada na valorização. Isso significa mais dinheiro sendo alocado em renda variável, menos dinheiro saindo de outros investimentos, principalmente de renda fixa, porque se as taxas de juros são, querendo ou não, elas seguem o padrão da taxa Selic. Se a taxa Selic cai, as outras taxas de juros também caem. Uma delas é o próprio CDI, que é um dos melhores investimentos também que nós temos aí atrás somente da taxa Selic hoje, do próprio Tesouro Selic no caso. Os CDBs, que são que tem a sua rentabilidade atrelada ao CDI, é o segundo lugar na questão de rentabilidade de renda fixa. Historicamente isso acontece várias vezes, por isso que é muito interessante olhar muitas vezes para fundos imobiliários do tipo tijolo e aproveitar a oportunidade enquanto eles ainda estão nesse momento de desvalorização, porque consequentemente nos próximos períodos eles tendem a continuar esse movimento de subida. Claro, vão se valorizar e pode ser um momento tarde para comprar esses fundos imobiliários, porque eles vão estar em um momento muito caro para se comprar, vão estar em um momento de valorização que já deixa de ser viável muitas vezes fazer a compra de cotas. Mas dando sequência, eu vou mostrar 3 fundos imobiliários que ainda estão baratos e tem existem grandes informações e indicadores que favorecem esses fundos imobiliários também em relação ao que pode vir para os próximos períodos. O primeiro deles é um fundo imobiliário do tipo tijolo focado em shopping centers, que é o VISC11, um fundo Vinci Shopping Centers. E esse fundo imobiliário, a estratégia dele é basicamente adquirir shopping centers e possui shopping center por diversos estados aí do Brasil. Preço de negociação do VISC11 hoje, R$ 113,48. Consequentemente, não é um preço tão barato assim, mas se comparássemos ele olhando para o seu valor patrimonial, ele ainda está barato. O próprio PVP já nos mostra uma relação entre o valor patrimonial por cota e o seu preço de negociação. Sempre que o preço estiver acima do valor patrimonial, consequentemente ele já vai estar sendo muito valorizado. Sempre que estiver abaixo desses R$ 120, ele vai estar em uma área de desconto consideravelmente um pouco mais barato do que o que ele vale ali em relação ao seu patrimônio. O tamanho do patrimônio do VISC11 é de 2,2 bilhões de reais. Então é um patrimônio muito diversificado e muito grande também, 2,2 bilhões não é 2,2 reais, é muita coisa, é muito dinheiro. E isso é importante quando se analisa o portfólio de um fundo imobiliário. Isso pode ficar muito mais claro olhando diretamente o seu relatório gerencial, onde você tem informações sobre
a diversificação, sobre a origem das receitas, a distribuição de receitas por shopping centers e, consequentemente, também informações ligadas à localização desses shoppings, né? Onde cada um fica, quanto em participação esse fundo de investimento possui em cada um deles. Consequentemente, todas essas informações você encontra nesses relatórios gerenciais e você encontra ele diretamente no próprio site do fundo de investimento, no caso aqui do VISC11. Aqui ele traz até um comparativo de rentabilidade, onde a rentabilidade do VISC11 está, né, se sobressaindo do CDI líquido, né, que no caso é o CDI, tirando ali o possível imposto, e até além do próprio IFIX, né, a rentabilidade do fundo aqui no caso está além dessas outras rentabilidades, vencendo o próprio CDI, o próprio Bovespa e o próprio índice de fundos imobiliários, o que mostra que o fundo imobiliário vem crescendo e vem expandindo ainda mais, né, o seu crescimento em diversos aspectos. Dentro desse relatório você pode encontrar diversas informações a respeito dos imóveis, o que é importante olhar para o portfólio, questão de inadimplência, a porcentagem de inadimplência, a questão da localização, a taxa de ocupação de cada um desses imóveis, consequentemente a localização de cada um deles, né? Aqui você tem um relatório de distribuição onde cada imóvel representa uma porcentagem e aqui a porcentagem distribuída por estado. A porcentagem maior, consequentemente, 35% dos imóveis se concentram em São Paulo, seguido aqui dos outros demais estados, né? Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, enfim, quase praticamente 10 estados aqui, todos eles com shopping centers aí distribuídos. Você consegue ver a localização, no caso aqui você tem, né, uma lista de todos os shoppings. São 20 shopping centers em 12 estados diferentes aí do Brasil. Aqui todos os endereços dos shopping centers, aqui tem Prudence Shopping, Shopping Praia da Costa, Campinas Shopping, Porto Velho, Pantanal, Norte Shopping Maracanaú, Vila Romana Shopping e outros diversos shopping centers espalhados aí por todo o Brasil. Então, além de investir, né, aqui você consegue ver, tem um mapa um pouco mais como um demonstrativo, falando de cada shopping e em cada localização, cada um fica destinado por estado. Então, em praticamente 12 estados aqui do Brasil, possui um shopping center que o VISC11 possui participação. Uma participação um pouco menor em uns e em outros um pouco maior. Mas, basicamente, é um portfólio muito bem estruturado. E é um fundo imobiliário muito bom também. Esse é o nosso primeiro fundo imobiliário. O segundo fundo imobiliário é um fundo imobiliário do tipo logística. Fundo de tijolo, focado em galpões logísticos, que é o BTLG11, que na minha opinião é um dos melhores fundos imobiliários que ainda temos aí no momento para investir. Existem outros fundos imobiliários que também são bons sim, mas pelo menos na minha visão o BTLG11 ainda se torna um dos melhores em questão de portfólio, de diversificação, e dentre outras informações que também são interessantes. O preço do BTLG11 hoje, R$ 101,41. Como que está o seu PVP? Tá barato? O BTLG11 no caso ainda está dentro da tolerância do que se considera um fundo imobiliário barato, até por se tratar de um fundo do tipo tijolo. Não se deve simplesmente olhar só para o PVP nesses aspectos. O PVP que está de 1.3, eu ainda acho ele considerável, né, pelo portfólio, pela estratégia do fundo imobiliário, pela segurança que ele possui, ainda pode ser tolerável a compra até esse valor aqui de indicador PVP. Acima de 5 aí eu já não comprarei de forma alguma, esperarei ele chegar a um preço ali de valorização um pouco mais baixo. O seu valor patrimonial também, né? 2,1 bilhões praticamente aqui é o portfólio do BTLG, valor patrimonial por cota, R$ 98,55. Ele está ali a 101, é um pouquinho acima do seu valor patrimonial por cota, que é simplesmente uma conta aí feita pegando todas as cotas emitidas. No caso aqui, se você pegar 21 milhões e dividir por 2,2, você chega nesse valor patrimonial aqui. Simplesmente é isso o cálculo feito em relação ao seu patrimônio, né? Que é o que o fundo imobiliário tem de patrimônio ali, somando todos os bens e direitos, enfim, tudo que compõe patrimônio em si de um fundo imobiliário ou até mesmo de uma empresa. O portfólio do BTLG também é bem diversificado. Aqui tem um exemplo de alguns dos galpões logísticos e dos endereços onde eles estão localizados. São muitos imóveis também distribuídos por várias regiões do Brasil. Exemplos aqui: Jundiaí, Guarulhos, Hortolândia,
E aqui você consegue ter acesso também à questão da área locável, da vacância, simplesmente clicando em um deles aqui, aí vai ter a descrição falando um pouco mais detalhado sobre cada um desses imóveis. São imóveis distribuídos por várias localizações, a BRF Fortaleza, Araçatuba, aqui a Fenza Parque Novo Mundo, no caso a Fenza é uma empresa do grupo da Coca-Cola, né, uma distribuidora, e aqui é um dos inquilinos que faz parte do BTLG. Aqui no caso Serrate Vinhedo, Magna Vinhedo também, e aqui outra empresa também que faz parte do mesmo grupo, né, Coste Navegantes, que é uma rede atacadista aí. Também tem redes espalhadas por algumas regiões do Brasil. Aqui são outros locais também que possuem galpões aqui do BTLG 11, no caso Ribeirão Preto, e aqui São Bernardo do Campo também. A maior parte predominantemente é no estado de São Paulo aí, pelas cidades do interior. Mas a quantidade de imóveis aqui, consequentemente, é bem boa, né? São praticamente 15 imóveis, galpões logísticos distribuídos por várias áreas. E o que é mais interessante também é olharmos a questão da vacância. Nós olharmos aqui no portfólio, temos aqui algumas informações a respeito de vacância e inadimplência, onde aqui o único imóvel que possui uma relevância, né, uma questão de vacância um pouco significativa, é apenas o BTLG de Ribeirão Preto, onde tem uma área de 7% ainda faltando ser locada, que ainda, né, pode receber possivelmente o inquilino para que ele fique 100% locado. Os demais aqui 100% locado e 100% também livre de inadimplência, o que é muito bom. Afinal, se nós investimos em imóveis físicos, nós queremos receber aluguel, queremos também ter a garantia de que vamos ter bons pagadores. Isso também não deixa de ser uma coisa interessante quando se investe em galpões e investimentos aqui, imóveis físicos em geral, seja galpões, prédios, salas comerciais, shopping centers, o objetivo é o mesmo. Nosso terceiro fundo imobiliário, LVBI11, é um fundo imobiliário também do tipo logístico, né? Preço de negociação do LVBI11, R$ 111,75. O LVBI também é um fundo imobiliário do tipo logístico e também possui os galpões espalhados por várias regiões do Brasil. Aqui, o valor patrimonial do LVBI, R$ 115,53. Ele está um pouco mais barato que seu valor patrimonial, consequentemente uma boa oportunidade de compra, pois esses fundos imobiliários tendem a se valorizar muito mais ao longo dos próximos períodos. Provavelmente até 2025 aí vamos ter esses fundos imobiliários tendo, né, os seus valores aí praticamente que aumentando em 30% a 40% do seu preço, ou até mais que isso, dependendo do que acontecer na nossa economia. Não dá para ser tão otimista, é claro, pode acontecer de tudo. Se trata de Brasil, na verdade, quem conhece o Brasil sabe que aqui não é para amadores, mas acreditamos aí que esses fundos imobiliários irão superar essas dificuldades da mesma forma que já superaram aí, um exemplo no momento de pandemia, estão aí novamente se reerguendo, e o futuro é que eles possam ser cada vez mais ainda eficientes, tanto em geração de resultado para quem tem suas cotas, quanto no crescimento também patrimonial, que é, acredito, o interesse de todos. O valor patrimonial do LVBI é de 1,3 bi. Então, ambos os fundos imobiliários aqui têm um valor patrimonial acima de R$ 1 bilhão, o que consideravelmente é muito bom, né? Eu não gosto de investir em fundos imobiliários que têm um patrimônio muito inferior, a não ser que, dependendo do tipo de segmento, às vezes dá para analisar outras questões e levar em consideração para apoio uma carteira. Dependendo da idade do fundo imobiliário também, não tem como esperar que ele seja tão exagerado em questão de tamanho, né? Esses fundos imobiliários aqui, a maioria deles tem praticamente 10 anos de existência, então já tem uma breve história aí ao longo desses anos. Portfólio da VBI Logística. Nós passarmos aqui e olhar sobre o fundo, aqui a gente consegue ter informações a respeito. E todos os fundos imobiliários possuem o próprio site para você acessar as informações. Informação da gestão, do gestor, sobre emissão de cotas para subscrição, por exemplo, sobre o portfólio, que é o que nos interessa, dentre todas as outras informações, demonstrações financeiras, demonstração de resultado, rentabilidade, tudo isso você encontra em ambos os sites dos fundos imobiliários, não é só no LVBI, tanto no BTLG, em qualquer outro fundo imobiliário que você queira se aprofundar e analisar um pouco mais a profundo, ler, entender o que o gestor fala a respeito do desempenho do fundo imobiliário, você consequentemente pode fazer o mesmo. Você pode acessar
o site do próprio fundo imobiliário e ter acesso a todas essas informações para não ter que, por exemplo, analisar simplesmente aqui pelo site Status Invest. Não que ele seja incompleto, né? Até porque aqui também ele tem informações que são competentes aí e podem te ajudar a tomar a decisão, mas eu sugiro e aconselho, é claro, que você busque sempre mais informações. Aqui são alguns dos imóveis que o LVPI possui, né? Galpão em Araucária, Betim, Minas Gerais, em Pirituba, Jandira e aqui mais 4 galpões em Itapevi, Mauá, Guarulhos e Extrema. Então são apenas 2 lugares aí praticamente que o LVPI possui imóveis em 2 estados, a maior parte aqui predominantemente São Paulo, 6 imóveis em São Paulo e 2 em Minas Gerais, um em Betim, outro em Extrema. Mas a questão da vacância, consequentemente só Galpão A e B e Itapevi possuem uma vacância física de 11%, que é tolerável, né, para quem possui 8 imóveis e apenas 11% de um desses imóveis está com espaço vazio, consequentemente é bom. Comparado aos outros fundos imobiliários, possui menos imóveis, sim, mas não deixa de ser uma boa opção de investimento também. Da mesma forma que existem outros diversos fundos imobiliários que também trazem boas opções de investimento, mas como o intuito foi trazer apenas mais resumidamente 3 fundos imobiliários, os 3 fundos imobiliários que eu mostrei para vocês são, consequentemente, esses 3. Para você, vale a pena ainda ou não investir em ambos os fundos imobiliários? Aparentemente, todos os 3 fundos imobiliários estão com um ótimo preço de compra. E claro, consequentemente, quanto mais a taxa de juros cair, e vai acontecer isso, e não vai demorar tanto assim, consequentemente, esses fundos imobiliários vão continuar em disparada de valorização. Então lembre-se que além de receber os aluguéis, consequentemente por cota de cada um deles, você tem a possibilidade de ter uma boa valorização nas suas cotas. E isso também tem que ser levado em consideração antes de investir. Se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no canal, que você deixe o seu gostei. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.